Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. Nós estamos iniciando mais uma palestra dentro do tema saúde mental e espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre a grave situação dos preconceitos em saúde mental. Então, a nossa conversa hoje é uma conversa para se pensar no que acontece dentro da nossa sociedade, dentro de todo o contexto social acerca dos preconceitos em saúde mental. Então, vamos aguardar uns instantes para as pessoas poderem entrar e serem avisadas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Amaral Brito, seja bem-vindo. Nós estamos aí, então, começando a nossa conversa. Boa noite, Vera Gonçalves. Então, nós estamos lembrando que as nossas conversas, vocês podem fazer comentários, perguntas, e durante a nossa fala nós vamos trazendo essas respostas. Boa noite, Maria Bernadette. Berna, querida, seja bem-vinda aí conosco. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Então vamos aguardar só mais um instante. Nós começamos um pouquinho atrasado. As coisas aqui estavam precisando de serem colocadas no lugar e a gente teve um pouquinho mais de dificuldade para iniciar. Mas vamos aguardar, porque nós vamos conversar sobre esse tema que é preciso ser falado, principalmente quando a gente fala de Janeiro Branco, quando se fala de saúde mental. As pessoas têm uma grande dificuldade de dizerem em público de uma forma muito clara sobre os diversos preconceitos que a gente enfrenta no campo da saúde mental. Pela doença, pelos pacientes, preconceitos contra os profissionais, contra as terapêuticas. São inúmeros os preconceitos, e preconceito é algo que não ajuda, é algo que paralisa muitas vezes os movimentos de crescimento, de cuidado com as pessoas. Muita gente não faz um tratamento por causa dos preconceitos que foram passados para eles pela família, por inúmeras pessoas no dia a dia. Boa noite, Regina. Sejam bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa conversa. Quando a gente fala de preconceitos no campo da saúde mental, nós temos um termo que é a psicofobia, que é usado para se falar, referir sobre os preconceitos contra os portadores e os transtornos mentais. O preconceito, a palavra mesmo faz isso, é um pré-conceito. É algo que vem antes de um conhecimento real. E inúmeras pessoas carregam preconceitos diversos, e esses preconceitos dificultam os relacionamentos e as ações sociais. E, infelizmente,
eles muitas vezes são fomentados não só pela ignorância de um grupo, às vezes eles são fomentados pelos interesses de outros grupos, que ao buscar algo para eles, acabam trazendo desinformações que se transformam numa população que não tem conhecimento em informações erradas, e essas informações erradas dificultam o trabalho que a gente busca realizar. Os preconceitos, eles têm algumas bases importantes, né? Primeiro é a ignorância. Quando eu não sei nada e eu construo dentro de mim, a partir da minha ignorância, um conceito que não é verdade. Outra base são os valores sociofamiliares. Há camadas sociais que lidam melhor do que outras com os transtornos mentais e os portadores de transtornos mentais, e tem camadas sociais que têm muitas dificuldades de lidar com essa situação. Às vezes, não lidar com o tratamento, né? Mas anteriormente de não aceitar por um preconceito a presença de um transtorno mental dentro de uma família. E aí determinados valores sociais dificultam muito esse processo dentro do nosso trabalho. Outra coisa que traz preconceito são as ideologias. Os grupos de ideias, principalmente as ideias extremadas, que levam os indivíduos a facções, sejam elas quais forem, essas ideologias, elas levam com elas preconceitos, e algumas ideologias constroem preconceitos em relação ao transtorno e ao portador de doença mental, que dificultam muito o nosso trabalho. Nós já falamos dos interesses ou crenças de determinados grupos sociais. Nós temos também a falta ou a pouca elaboração sobre um assunto ou fato. O indivíduo ouviu o galo cantar, mas ele não sabe onde. E a necessidade de ter conceitos absolutos e respostas certas. Então, muitas vezes nós construímos preconceitos para tamparem as nossas ignorâncias, para que a gente possa ter uma informação que a gente acredita ela ser uma verdade, e essa informação ela vai complicar profundamente o trabalho e o tratamento de muitas pessoas. Então, os preconceitos, né, eles levam a dois tipos de situação. De um lado, a discriminação. O que é a discriminação? É um tratamento de forma injusta e de falta de aceitação de uma pessoa ou situação em virtude de um aspecto específico. E no Brasil não faltam discriminação. Nós temos discriminação pela cor da pele, pelas raças, nós temos discriminação de gênero, nós temos discriminações pela camada social que o indivíduo ocupa, pela crença que ele carrega, e existem várias discriminações em relação aos trabalhadores, às doenças ou transtornos e os portadores desses transtornos.
O preconceito também constrói estereótipos. O que são esses estereótipos? São imagens generalizadas e distorcidas de uma pessoa, de um grupo social ou de uma situação. Por exemplo, muita gente acha que todo portador de transtorno mental é um indivíduo com tal desequilíbrio que ele não pode exercer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de responsabilidade, o que não é verdade. Nós temos pessoas com transtornos mentais em determinados momentos em crises graves e que fora dessas crises eles são capazes de exercer papéis, funções, trabalho que as pessoas desconhecem. Então, o estereótipo de achar que todo portador de transtorno mental tem um déficit intelectual. Isso não é verdade. E muitos portadores de transtornos mentais, eles têm um índice, né, um coeficiente, desculpa, falhou aqui, de inteligência acima da média. Então a coisa não caminha, na verdade, nesse contexto, nessa situação. Vamos separar, para que a gente possa pensar, os diversos preconceitos que nós encontramos dentro do campo da saúde mental. Primeiro, nós temos os preconceitos sobre as causas dos transtornos mentais. Então, primeira coisa, há um preconceito muito generalizado, né, e que é milenar, de que todo transtorno mental, ou ele é ou de origem demoníaca ou é uma obsessão espiritual. E essa visão, muitas vezes, levou pessoas a serem presas, retiradas da sociedade e, às vezes, até mortas por causa desse tipo de crença que é um preconceito em termos das causas dos transtornos mentais. Né? Dentro ainda da visão religiosa, há um preconceito de que uma família que tem um portador ou portadores de transtorno mental, que essa doença é um castigo para a pessoa e para a sua família. Em algumas crenças e grupos, inclusive, é um castigo para o grupo social. Então, o indivíduo não é benquisto, porque um castigo não é uma coisa benquista. Muita gente no campo religioso acredita a presença de um transtorno mental a falta de fé. Eu tenho inúmeros pacientes de credos diferentes que têm um conhecimento e uma crença que a gente deve respeitar, que você não vê uma falta de fé e que tem um transtorno mental. Então, isso não é uma realidade. Socialmente, muitos dos transtornos mentais são vistos como falta de trabalho.
que o indivíduo está precisando arrumar serviço na vida dele. Isso é ainda mais comum em alguns transtornos mentais que podem ser graves, mas que socialmente estão presentes e convivem com as pessoas, como a depressão e a ansiedade. Muita gente já me falou que o indivíduo é deprimido porque ele não tem serviço. Se ele tivesse trabalho, se você der uma enxada para ele, ele fica bem. Eu tenho pacientes deprimidos, desde aqueles que ainda não entraram na área, né, para o trabalho, até indivíduos que gerenciam grandes empresas e que são portadores de transtornos depressivos e que em determinados momentos até precisam ser afastados do trabalho e que cumprem as suas funções e eles não estão ali porque eles são ou preguiçosos ou porque eles não têm serviço. Há determinados transtornos mentais, e isso o desenvolvimento do conhecimento psicológico em certos momentos trouxe isso, de que os transtornos mentais são resultado do comportamento dos pais. Né? Há uma teoria psicológica que nós não vamos discutir nesse instante, que fala sobre as características de uma mãe de esquizofrênicos. Ou seja, que as suas características é que levariam o indivíduo a passar por esse processo. E existem, né, preconceitos que são colocados que dizem que é um exagero tanto o relato quanto o comportamento dos portadores de transtornos mentais, então, que reduz a gravidade desses quadros. Quando não agem, inclusive, de maneira a fazer um escárnio do indivíduo, uma forma jocosa de tratar, e isso a gente vê, por exemplo, em quadros de transtornos obsessivos compulsivos, que as pessoas têm determinados rituais e isso é visto de uma maneira muito incômoda e muito complexa. Nós temos também, e a gente tem que se lembrar disso, dos preconceitos, né, contra os portadores de transtornos mentais. Nós estávamos falando aqui atrás sobre as causas dos transtornos mentais. Nós estamos falando aqui agora sobre os preconceitos contra os portadores de transtornos mentais. E é por isso que nós temos o Janeiro Branco, para tentar divulgar a verdade sobre o que é o transtorno mental, o que vive o portador de transtorno mental e como que nós precisamos lidar
com essas pessoas de uma maneira respeitosa, humana, né? Dar a eles dignidade e acolhimento. Né? Existe muita gente que ainda defende que os portadores, por exemplo, de transtorno mental deveriam viver naqueles manicômios onde que eles são fechados e que eles não poderiam voltar a ter uma vida social digna. Um preconceito religioso, né, é que muita gente acha que um portador de transtorno mental, dentro da sua crença religiosa, ele é um espírito inferior ou ele é um espírito mau. A ligação com a maldade, ela é muito grande, muito grande. Eu sempre falo, quando eu falo dos quadros de loucura, que é a forma que o leigo chama principalmente os quadros psicóticos, que são os quadros com delírios e alucinações, né? Sobre uma diferença na percepção, né? Uma diferença que eu faço entre a questão de ser doido ou de ser louco. Né? É a mesma coisa. Olha, as pessoas usam isso como sinônimo, mas eu fui buscar há muitos anos atrás. Quem me acompanha sabe que eu gosto de buscar a etimologia das palavras e descobri, né, que a palavra doido vem de doído, de quem tem dor. E por que isso? Porque essa palavra foi associada, em especial, aos quadros de transtornos com o humor depressivo, com a melancolia, que trazem uma imensa tristeza, né, um sofrimento imenso, e se dizia, numa forma mais antiga de expressar-se em português, que eles eram doídos da alma. Então, o doido vem de doído, de quem tem dor na alma. E é por isso que quando os meus pacientes me perguntam, eu sou doido? E eles ouvem uma resposta que eles se assustam a primeira vez. Sim, você é doido. Como é que é isso? Eu sou doido? Você sabe o que é doido? E aí eu explico para eles. E afirmo, né, que é uma realidade, que todas as pessoas que adentram num consultório no campo da saúde mental, buscando ajuda, carregam algum tipo de dor na alma. Né? E aí eu digo, loucura é uma outra coisa, está ligada à psicose, né? A um movimento descoordenado e destrambelhado do pensamento, de tudo da vida da criatura. Outro preconceito, e eu comecei inclusive a falar sobre ele, é esse preconceito de associar um portador de transtorno mental com uma deficiência mental, de se acreditar que todo portador de transtorno mental ele é débil
na inteligência. Existem muitas pessoas que têm déficits mentais, que inclusive que esse déficit mental é a marca maior dos seus transtornos, mas que também apresentam outros quadros de transtornos mentais. E quando uma pessoa apresenta mais de um quadro de transtorno mental, a gente chama isso de comorbidade. Então, ele pode ser um deficiente mental e estar deprimido, ser portador de um transtorno de ansiedade. Ele pode apresentar-se num surto psicótico. Então, mas a grande maioria dos portadores de transtornos mentais, eles não apresentam déficit de inteligências importantes, significativos para serem classificados dessa forma. E muitos deles têm até uma capacidade intelectual maior do que a normalidade da sociedade. Então, isso não é uma verdade. Mas a gente pode dizer uma coisa: muitos quadros de transtornos mentais, na sua fase aguda, conforme a intensidade, comprometem o raciocínio e a inteligência dessas pessoas. E elas, por um período, elas têm uma grande dificuldade de raciocinar, de fazer cálculos e de responder coisas que exijam um pouco mais do intelecto. E ainda, pacientes portadores de transtornos mentais, os quais não recebem tratamento e vão cronificando seus quadros, eles desenvolvem um rebaixamento intelectivo, eles passam a ter um déficit cognitivo. É por isso que a gente sempre lembra, é por isso que o Janeiro Branco existe, para que as pessoas pensem e entendam que se você tem algum incômodo no campo mental, se você está numa situação em que você não sabe como lidar com essas coisas, é preferível você buscar com urgência o tratamento, com urgência, para que você não desenvolva esse tipo de sequela, para que o seu filho, a sua mãe, o seu irmão, o seu companheiro, sua companheira desenvolvam esse tipo de situação. Uma outra questão, que é um preconceito, que quem é portador de transtorno mental é totalmente incapaz de cuidar de si e de trabalhar. Isso não é verdade. Não é verdade. O trabalho, muitas vezes, é um elemento terapêutico na vida do indivíduo. Ele auxilia por capacitar o indivíduo a ter um grau de autonomia, uma inclusão social, ter um retorno pelo que ele faz, e isso diminuir a sua menos-valia, a sua
baixa autoestima, ele ajuda. Então, não é uma verdade que todo portador de transtorno mental não consiga cuidar de si e que não consiga trabalhar. Essa visão, às vezes, só é quebrada em determinadas condições que a família vê que isso é possível ser mudado. Durante a pandemia, um paciente que eu acompanho há muitos anos e que a família muitas vezes o tratava com uma carapaça para protegê-lo e que desacreditava na sua capacidade de trabalhar, de cuidar de si, ele se viu, num determinado momento, por condições mais diversas, em casa, sozinho, no período mais complicado da pandemia. A pessoa responsável por ele não pôde retornar de onde estava, porque estava proibido esse translado. Ele não tinha verdadeiramente alguém que ele pudesse contar efetivamente. E ele mudou a vida dele de uma forma muito radical. O que eu quero dizer com isso? Ele passou a se alimentar mais saudavelmente, o que ele não fazia. Ele passou a frequentar a área de academia do prédio dele, nos momentos sozinhos, e fazer exercício físico. Ele passou a fazer certas atividades que ele não sabia fazer e que por telefone ele foi orientado e ele aprendeu a lavar, a cuidar das coisas, a fazer determinados alimentos para ele, para facilitar as coisas. E ele, através da internet, ele arrumou uma forma de trabalhar com aquilo que ele conhecia e até passou a ganhar um determinado dinheiro dentro dessa situação. Então, a gente tem que entender que muitas vezes essa incapacidade de cuidar de si, principalmente, trabalhar, tem pacientes que não conseguem diante da gravidade do quadro. Mas eu já vi muitos pacientes que eram uns pobres coitados, sem poder fazer nada, que ele era incapaz de tudo, e que, com o desencarne da genitora ou do genitor, principalmente a genitora, que são as que mais protegem, eles mudaram a forma de viver e de se comportar, porque outras pessoas que entraram, às vezes não podiam dar o mesmo nível de proteção, deram a ele ajudas e esses pacientes mudaram a sua situação. Muita gente acha que eles são preguiçosos. Há certos quadros onde, ao não trabalhar ou a dificuldade de trabalhar, ou de aceitar a trabalhar, é muito presente. Mas isso não é a maioria. E a maioria deles não são preguiçosos. Agora, em crise, as pessoas não dão conta de agir
como outras pessoas nesse nível. Estou vendo algumas perguntas, algumas colocações. Daqui a pouco nós vamos conversar com vocês. Fique conosco até o final, que nós temos aí um monte de coisa ainda para dizer. Outro preconceito é que todo portador de transtorno mental são risco de vida, ou seja, eles podem se matar a qualquer hora, apresentam comportamentos esdrúxulos, fazem coisas absurdas, que eles são imorais e que eles são violentos. Isso é puro preconceito. Nem todos os pacientes que têm um transtorno mental têm risco de autoextermínio. Muitos deles nunca tiveram esse tipo de coisa. Essa coisa de achar, né, que o paciente mental rasga dinheiro e uma expressão familiar grotesca que eles abrem porteira para avião passar, ou seja, fazem coisas muito esdrúxulas, isso não é uma realidade de todo o contexto dentro da saúde mental. Nós temos pacientes que, pela própria característica da doença, eles têm comportamentos esdrúxulos, estereotipados. Existe um tipo de esquizofrenia que é uma forma das esquizofrenias que é catatônica, que o indivíduo pode se postar de uma forma tão esdrúxula e às vezes até que a gente não consegue entender. Ficar horas seguidas apoiado num pé só. Com a face com um movimento diferente, os braços e o corpo com posturas grotescas, mas isso é uma característica da doença. Isso não é o comum de todos eles. É que eles são imorais. Olha, nos mais de 40 anos de meu trabalho com transtorno mental, eu conheci pessoas, inclusive com quadros psicóticos, muito mais éticas que os seus familiares que se achavam normais e do que nós, os da sociedade, que queremos entrar na estatística sempre da normalidade. E nem todo o portador de transtorno mental é violento. Eles podem ter crises de fúria, podem ter crises de agitação psicomotora em determinados momentos, mas isso às vezes não é a realidade do dia a dia, e muitos deles nem têm esse tipo de situação. Então, é muito comum me perguntarem, a gente pode ficar com eles, a gente pode dormir com a porta aberta? E a grande maioria das pessoas recebem uma resposta que sim, que eles podem conviver, dormir de porta aberta, porque aquelas pessoas não apresentam nenhum tipo de risco naquela situação. Um preconceito religioso, nós já falamos lá em cima de outro, é que elas são pessoas sem fé, ou elas estão com um transtorno mental porque elas se afastaram de uma vivência religiosa. A fé e a prática religiosa melhoram muito o estado psíquico das pessoas, facilita muito tratamento. Em determinados quadros, eles evitam determinados comportamentos. Jovens, e eu escutava essa semana um comentário de um artigo,
Esse comentário foi feito por um grande amigo e colega, que é o Dr. Alexandre Moreira, e que ele apresentava um artigo onde foram estudados adolescentes, a avaliação primeira e um acompanhamento entre 10 e 15 anos. E que esses adolescentes, eles se iniciavam no álcool mais velhos e eram menor quantidade, que o sexo precoce era menos comum, mas eles, muitos deles, nunca caminharam para o campo das dependências químicas, os comportamentos, as condutas, as ideias de morte, de autoextermínio, muito menor naqueles que tinham uma vivência religiosa. Então, a fé ajuda as pessoas, a prática religiosa ajuda as pessoas, mas não é por não ter fé e não é porque se afastou de um grupo religioso que a pessoa vai ter um transtorno mental. E é muito comum a gente ouvir dentro das famílias que eles usam da doença para obter vantagens. Existe isso? Existe chantagem? Existe chantagem de todo mundo. Independente de ter transtorno mental, as famílias têm chantagistas especialistas, né, que aplicam golpe para poder ter o que quer sem nenhum esforço. Existem alguns transtornos de caráter que esse comportamento chantajoso, esse comportamento socialmente imoral, eles estão presentes. Mas isso não é comum na maioria dos pacientes. Então é importante se lembrar que esse contexto é um contexto bastante diferente do indivíduo. E nós temos também os preconceitos contra os tratamentos. Então vocês veem, preconceito contra as causas, preconceito contra os pacientes, e nós temos preconceitos contra os tratamentos. Um preconceito que é muito presente do ponto de vista da ciência, embasada na visão reducionista materialista, é que a única forma eficaz de tratamento é medicamentosa. Isso hoje tem caído. Muitos profissionais já não acreditam nisso. Mas muitos profissionais médicos e até psiquiatras da minha época, ou anterior à minha época, eles acreditavam que os tratamentos eram medicamentosos e muitos deles, inclusive, criticavam e falavam de forma grotesca contra as psicoterapias. Hoje, nós sabemos que para se tratar as pessoas, a gente tem que ter uma abordagem integral. Ver o indivíduo como um ser biológico, um ser psicológico, um ser social e um ser espiritual. E, inclusive, incluir as ferramentas da espiritualidade para o tratamento. A Associação Mundial de Psiquiatria foi a primeira associação em especialidade que incluiu um departamento de saúde mental e espiritualidade, né, mostrando que se deve abrir esse espaço. Né? E há muitos profissionais que acreditam, né, que só o tipo de trabalho que eles realizam é que trata.
Porque da mesma forma que tem médicos que desrespeitam os terapeutas, os psicoterapeutas, existem psicólogos que desacreditam nos tratamentos medicamentosos ou por ignorância ou por má fé. Então, nós temos que ter bastante cuidado nesse contexto. Né? E quem busca um tratamento eficiente, eu sempre falo isso nas minhas publicações todos os dias. Quem não acompanha, pode acompanhar todos os dias no Instagram e no Facebook. Sai uma postagem minha falando sobre saúde mental e espiritualidade. Então, eu mostro que esse tratamento, ele é importante. Eu diria, porque eu acredito nisso, que ele é fundamental para resultados melhores nos tratamentos. Um outro preconceito, que todo medicamento causa dependência, que pode levar o indivíduo ao vício. Não é verdade. Existem alguns medicamentos que eles podem causar dependência. E eles são prescritos de forma diferente. Então, os medicamentos que são prescritos nos receituários azuis e amarelos, eles têm esses riscos do abuso, da dependência, mas muitos outros remédios, eles são muito mais do que os que são prescritos em receituários mais especiais, né? Porque os medicamentos psiquiátricos, eles devem ser prescritos pelo menos, né, no receituário de controle especial. Mas nós aí temos outros tipos de receituários, que são o azul e o amarelo dentro da saúde mental, que a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra visão que é muito ideológica e que tem muito interesse de determinadas classes é que o tratamento psiquiátrico ele é ineficaz e que ele visa manter o paciente sob um acompanhamento médico. Então, é um distrato ao profissional médico, como se ele estivesse colocando alguém sob a sua dependência com informações erradas. As pesquisas e as evidências clínicas mostram que o tratamento psiquiátrico é eficaz e ele se faz mais eficaz na presença de uma outra terapia complementar, como as psicoterapias, né? E que não há essa questão de manter o paciente sob acompanhamento médico. Se alguém faz isso, ele faz por escolha dele, mas isso não é uma questão da formação psiquiátrica. Um outro conceito ou preconceito do tratamento é aqueles que dizem que o melhor tratamento é o trabalho. Então, isso é um preconceito, né? Se o trabalho fosse um tratamento, trabalhadores do dia a dia não ficariam adoecidos e se tornariam portadores de transtorno mental. Um preconceito, ele acompanha muita gente, é uma frase infeliz que o único tratamento é. Não existe um único tratamento. Os tratamentos são complementares. Há algum tempo atrás se falava de terapia alternativa. Esse termo, no nosso trabalho, é incorreto. Porque não é alternativo fazer terapia ou tomar remédio. Fazer terapia, tomar remédio
e não fazer um tratamento espiritual, ou fazer um tratamento espiritual e não fazer o tratamento médico ou a psicoterapia. Isso é um preconceito. Um outro preconceito real é que psicoterapia é tratamento para rico e não resolve nada. Primeiro, vamos dividir a frase. Psicoterapia é tratamento para ricos. Infelizmente, no Brasil, a psicoterapia muitas vezes só é acessível por determinadas classes sociais por causa do valor do tratamento. Mas ela também só é acessível a determinadas classes sociais por um grave comprometimento, das políticas de saúde pública. Então, o governo não oferece uma assistência psicoterápica adequada aos portadores de transtornos mentais. Isso melhorou? Melhorou. Mas é muito longe do que se precisa. Muito longe do que se precisa. E, infelizmente, em muitos redutos, sejam municipais, estaduais e mesmo um construto federal, há coloca-se uma máscara de que está tudo bem e que está sendo feito e que os tratamentos não são feitos adequadamente. Então, eles se tornam ineficazes porque o tempo de psicoterapia não é o suficiente, a periodicidade do tratamento não é a necessária, recebe-se, tem profissionais que não têm uma formação adequada para isso, então a gente vive num outro contexto. E dizer que psicoterapia não resolve nada, eu não sei se isso é só preconceito, mas eu acho que é ignorância ou má fé. Porque quem acompanha e vê sabe que transformações os trabalhos psicoterápicos fazem nos indivíduos. Um outro preconceito é sobre a eletroconvulsoterapia, né, que é conhecida pelos leigos por eletrochoque, que ele faz mal, que ele põe a pessoa retardada, que ele mata, que é um tipo de tortura. Tudo isso é preconceito quando não é má fé de determinadas classes de profissionais. Né? A eletroconvulsoterapia tem trabalhos científicos mostrando a eficiência. O que é preciso entender que a eletroconvulsoterapia não é placebo, ela não serve para todas as doenças. Ela tem indicações precisas e as principais indicações da eletroconvulsoterapia estão voltadas para os transtornos de humor depressivo, principalmente aqueles graves com delírios, alucinações que não melhoram e que têm ideias suicidas. Mas existem outras indicações. Indicações da eletroconvulsoterapia, inclusive fora do campo da psiquiatria, no campo da neurologia. Então, isto é um preconceito. Né? Outra coisa, um preconceito. Se começar o tratamento, nunca mais vai poder parar. Isso não é verdade. A proposta do tratamento não é cronificar o tratamento, é que a pessoa possa sair. Mas acontece que dentro de um trabalho em saúde mental, você enfrenta inúmeras adversidades. Pacientes que param e voltam mais graves,
Pacientes que fazem tratamento e escondem informações, que mentem durante o tratamento, que não fazem os tratamentos adequados e vão cronificando-se, e isso vai ficando mais difícil. E um outro preconceito é que religião piora o portador de transtorno mental. Isso também é um preconceito. Na grande maioria das vezes, a religiosidade e a espiritualidade melhoram o portador de transtorno mental. Mas existe uma coisa em saúde mental e espiritualidade que chama-se coping, que seria como aquela instrumentação que você usa, e ele pode ser positivo, as ferramentas da espiritualidade, da religiosidade pode ajudar o indivíduo, como pode piorar o indivíduo. Uma crença em um Deus que castiga, um Deus que um ser do mal que põe o indivíduo doente porque ele é ruim, e isso piora o estado psíquico do indivíduo, né? Atividades religiosas e práticas religiosas que melhoram a inclusão, a socialização, o bem-estar, a reflexão, que oferecem possibilidade de relaxamento, de melhoria em diversos níveis, ao contrário, são ajudas importantes para a criatura. Vamos lá, algumas pessoas colocaram, vamos tentar ver aqui os comentários. Vamos ver. Nós estamos vendo aqui. Vamos olhar agora. A Maria Bernadette colocou que gostaria que se eu comentasse isso. Foi diagnosticada com pneumonia com indicação de internação. Como a sala de pré-internação estava cheia, a médica que me atendeu sugeriu que eu não ficasse, porque eu podia delirar. Olha, há uma situação aí meio dúbia, porque uma pessoa que tem um transtorno mental, num ambiente de grande estresse, ele pode piorar e ter uma agitação, uma crise de ansiedade, inclusive um surto psicótico. Mas isso é dentro da visão que a gente tem de um desenvolvimento de um quadro. Agora, se o indivíduo altera a ideia que a pessoa é portadora de um transtorno mental, ela manda embora porque ela pode delirar, simplesmente essa questão, isso aí é mais complicado, né? Como você estava com uma pneumonia, o nível de saturação de oxigênio podia estar menor, e aí isso poderia levar, como a qualquer pessoa, a um sofrimento mental e a comportamentos que a gente não tem como determinar. E me deu alta comigo bem doente. Isso, infelizmente, é uma coisa mais difícil, né? Vamos lá. A Célia colocou que é preciso combater o preconceito e entender que buscar ajuda é necessário. Isso é fundamental, né? Nem psicólogo, nem psiquiatra, nenhum tipo de terapeuta morde, né? Ao contrário, a gente busca oferecer acolhimento e cuidado às pessoas. Eram esses comentários. Nós queremos lembrar
essa live não fica gravada no Instagram. Mas ela está sendo gravada e a equipe vai editá-la e ela vai para o nosso canal do YouTube. Então, o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se você não conhece, vai, se inscreve, porque é importante. É importante porque à medida que aumenta o número de inscritos, as pessoas vão estar dizendo indiretamente à plataforma que o assunto interessa a mais pessoas para que ele possa ser divulgado. E coloquem lá a notificação, porque todas as semanas nós temos uma nova aula, um novo material no YouTube para vocês seguirem. No mais, lembramos que todas as terças-feiras nós estamos aqui e aqueles que não conseguiram nos assistir de todo, aguardem em breve no canal do YouTube, no nosso canal, vai estar lá essa live para todos vocês. Temos surpresas e elas não vão demorar a chegar. Nós temos atividade nova para participação e ajuda das pessoas. Então, nós vamos em breve divulgar para vocês. E continuem nos seguindo todos os dias no Instagram. Eu tenho uma nova postagem sobre saúde mental e espiritualidade. Boa noite quem está assistindo ao vivo, para quem ou está em outro continente agora, ou para quem vai nos assistir depois, gravado no YouTube. Boa tarde, boa noite, um beijo no coração e até terça-feira que vem.